tarde, amigos e amigas da CEB. É um prazer para mim estar aqui essa tarde com vocês. Quero mandar um abraço carinhoso para Zé Marcos, Mireia, Aristo, Caterine e os demais amigos e amigas da CEB, alguns até que foram meus contemporâneos em Vitória da Conquista, que são hoje companheiros e companheiras da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, e quero convidá-los nesse momento para fazermos uma prece, para harmonizarmos o nosso trabalho. Divino amigo Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, nessa casa de estudo, de aprendizagem. Sintoniza nossos corações e nossas mentes e permita que, calmos, tranquilos e seguros, possamos fazer novos progressos, uma arrancada para esse mundo de regeneração ao qual nos consigas. Muita paz e muita luz para todas e todos. O tema nosso dessa atividade de hoje é influência moral dos médiuns, e um tema que considero bastante oportuno para a quadra atual que estamos vivendo na nossa sociedade, onde a mente humana, nós seres humanos, estamos envoltos num clima, num ambiente de muita dificuldade, de muito desencontro. E como aqui é um ambiente de estudo, eu quero convidar a você, meu amigo, você, minha amiga, para recostar aí na sua cadeira, buscar uma posição bem confortável, para a gente poder conversar durante esses próximos minutos sobre esses aspectos que estão relacionados com essa, vamos chamar assim, problemática da mediunidade e da comunicação dos espíritos. Então, um primeiro elemento que eu quero trazer à tona nesse nosso bate-papo diz respeito a essa questão fundamental que Allan Kardec nos coloca no Livro dos Médiuns, no capítulo 1. Há espíritos, porque muitas vezes a gente se perde numa discussão em torno da doutrina espírita, e me permito aqui falar com um ar mais, vamos chamar assim, didático, porque estamos falando de uma sociedade de educação, e às vezes a gente se perde nos próprios meandros da doutrina espírita, na comunicação mediúnica, na reencarnação, nos fenômenos, tipo de mediunidade. E Kardec faz uma provocação inicial para nossas reflexões na abertura do Livro dos Médiuns, há espíritos? Essa é uma questão fundamental para nós pensarmos no espírito como existente. E pensarmos numa dimensão que eu reputo muito interessante, é que nesse capítulo Kardec vai dizer o seguinte: olha, é um equívoco pensar que a doutrina espírita está baseada nos fenômenos, está baseada na comunicação, ou mesmo baseada na própria reencarnação. A doutrina espírita tem por princípio a existência da alma. Esse é um aspecto fundamental, a existência da alma, sua sobrevivência no corpo e as manifestações. Então, isso é um elemento que precisa romper de uma vez por todas na nossa mente com essa ideia de maravilhoso, de sobrenatural, de místico, mágico, de sagrado, profano, na nossa relação com os espíritos. No Livro dos Espíritos, o Kardec vai dizer para nós que é uma ciência experimental. A doutrina espírita é uma ciência experimental. E essa ciência experimental, ela se baseia na compreensão de que a alma é existente, ou seja, há espíritos, e que existe um mundo invisível pré-existente ao nosso, que é o mundo natural, o mundo primitivo. E os espíritos chegam a dizer se o nosso mundo poderia deixar de existir ou nunca ter existido. Ora, e de que maneira isso se correlaciona com essa questão da influência moral do médium? Porque a gente precisa separar, dentro desse diálogo, essa questão de que a comunicabilidade em si, como um elemento de diferenciação. Ora, se a questão dos espíritos é secundária, e a questão fundamental é a existência dos espíritos, a existência do mundo espiritual e suas correlações com a matéria, e
Quem são os espíritos? São as almas dos homens que estiveram no planeta Terra. Ou melhor dizendo, são os seres espirituais, como eu gosto de dizer, as inteligências sem cérebro, as individualidades sem corpos, que através da reencarnação, quando é pela primeira vez, ou na reencarnação, quando é nos momentos sucessivos do renascimento, ela adentra no corpo físico para se manifestar na existência. Então, o verdadeiro ponto de partida da doutrina, que é a existência da alma, a existência do mundo espiritual, ele é a chave de destravamento dessa nossa discussão sobre a influência moral do médium. Se a gente vai numa obra, para mim, que é uma obra seminal para a compreensão desse processo, é uma obra fundamental para a compreensão desse processo, que é o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que eu vou dizer que ela é seminal? Porque se a gente está falando da influência moral, a gente está pensando num arcabouço conceitual que deve envolver o médium como elemento de ligação. Então, nessa obra no Evangelho, em vários momentos, se não me engano, 5 ou 6 vezes, está citado a frase: o médium é um intérprete dos espíritos. A mediunidade é uma faculdade orgânica do espírito. Ora, se assim é, no próprio livro que está falando da moral espírita, o médium é o intérprete, a gente precisa mudar uma chave de compreensão da mediunidade e do papel do médium para dessacralizar a relação do médium com a mediunidade, com os espíritos, na casa espírita, na comunicabilidade com os espíritos. Esse é um elemento central para a gente poder discernir, como estudioso da doutrina, o livro dos médiuns como um guia prático para essa prática, para as evocações. O que o Kardec vai dizer na primeira parte do livro dos médiuns? Que o livro dos espíritos está a filosofia na sua estrutura fundamental e que nessa obra, que é o livro dos médiuns, está a parte prática para que você possa entender como funcionam as manifestações, as comunicações, como é que vão se dar essas inter-relações, e que são duas obras que uma é continuidade da outra. Ora, assim sendo, a gente precisa pensar na ordem didática da estruturação das obras. Então, primeiro vem a base de sustentação filosófica, a demonstração e os elementos fundantes dessa ciência experimental. Em seguida, vem um guia, que antes se chamava Guia dos Médiuns e das Evocações, e depois se torna esse livro dos médiuns, onde você vai desmistificar esse papel desse sujeito, desse ser humano, no processo de intercâmbio entre os dois mundos. Então, aí vem um elemento que a gente precisa trazer à mente, que o Kardec vai dizer lá no item 159. O médium é toda pessoa que, em qualquer grau, sofre essa influência, e que essa é uma faculdade inerente e não é um privilégio exclusivo de ninguém. Então, o médium é um instrumento e é um intérprete. Aí, os companheiros da CEB nos concitam a pensar na influência moral. Nós, então, precisamos parar e pensar o seguinte: o Kardec traz um termo que é um ser que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Quem é esse ser? É o médium. E foi Kardec que inventou? Foi a doutrina espírita que inventou? Não. Aí nós vamos beber numa outra fonte, num pesquisador chamado Gabriel Delane, que viveu no final do século, ele nasceu mais ou menos em 1857, se não estou enganado, e vai desencarnar em 1926, então ele fez uma transição do século XIX para o século XX, que era um menino que o pai era praticante da doutrina espírita, se tornou praticante da doutrina espírita, conheceu Allan Kardec, e na Revista Espírita de 1865, quando o Gabriel Delane tinha 8 anos, o Kardec narra um episódio onde ele vai dizer: nossos filhos e filhas profetizarão, que depois vai estar no Evangelho, onde o pequeno Delane estava brincando com os amigos e uma senhora chega para ele e pergunta: quem é seu pai? O que seu pai faz da vida? Ele diz: meu pai é espírita. E que profissão é essa? Desconheço. Ao que o menino diz: não é uma profissão, ele não ganha dinheiro com isso. Nunca ouvi falar dessas coisas.
Aí a mulher fala, nunca vi, não sei o que é isso. E ele diz, nunca viu falar das mesas que batem, das mesas que respondem? Ela diz, não. Ah, a senhora quer ver? Aí ele, junto com essa criança, junto com outras crianças com a mulher, entram na casa, sentam-se ao redor de uma mesa e começam a ficar numa concentração e de repente a mesa começa a dar uns estalos, umas pancadas e o menino diz, pergunte a ela alguma coisa. E a senhora pergunta, quem é? Responde, sou seu pai. Ela já começou a se arrepiar. Aí ela começa a fazer perguntas exploratórias. Quando morreu, fato, como era seu nome, etc. Todas as respostas perfeitas. Quando ela fez uma quarta ou quinta pergunta, e que nessa pergunta uma resposta inquestionável de um fato pregresso da vida dela, ela aí cai em pranto e eles encerram a comunicação. Aí o Kardec vai dizer, olha, observe uma criança que não conhecia a mulher, que não tinha informação nenhuma sobre ela, senta-se e traz informações verossímeis sobre o passado, incontestáveis sobre esse passado. Então, é esse menino, que tinha a mediunidade em tenra idade, que vai escrever um livro chamado O Fenômeno Espírita. Nesse livro, o Gabriel Delane vai mostrar, desde a alta antiguidade até os tempos modernos, e aí estou falando do período, ele escreveu esse livro mais ou menos em 1925, então, nessa obra, ele vai dizer o quê? Aliás, 1875, mais ou menos. Misturei as datas. Ele vai dizer o quê? Que o fenômeno mediúnico, ele está presente na sociedade, e a doutrina espírita vem trazer uma explicação racional para esse intercâmbio entre os dois mundos. E na parte terceira do livro, ele vai fazer recomendações aos médiuns. Ora, essas recomendações são no sentido de nós compreendermos a mediunidade como uma faculdade orgânica. Essa é uma referência que está em várias partes da obra, porque se médium é aquele indivíduo que serve de intermediário, a gente aí precisa pensar assim, você tem uma pessoa com uma sensibilidade ostensiva, e a partir dessa ostensividade de sua sensibilidade, ele tem a propensão para servir de intermediário. Aí a gente vai trazer a cena aqui, um cidadão chamado Charles Richer, que vai criar a metapsíquica, prêmio Nobel de Medicina, etc., e ele vai criar o termo sensitivo. Assim sendo, há indivíduos que são sensitivos, que têm telepatia, telecinesia, precognição, pelo seu próprio fenômeno anímico, mas não são médiuns. Por quê? Porque para ele ser médium, ele tem que ser intermediário ostensivo, não é a influência oculta dos espíritos que a gente aprendeu lá na questão 459 do Livro dos Espíritos. Não. É a ostensividade dessa influência que vai caracterizar a mediunidade, mas isso não é o tema central da nossa abordagem hoje. Então a gente pode dizer o seguinte, todo médium é um sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. Aí vocês podem perguntar assim, mas Hermínio Piau, e a influência moral? Se é uma faculdade orgânica, como é que isso acontece? Essa influência moral a gente vai estudar lá no capítulo 22, quando a gente vai parar para perceber que essa influência moral vai qualificar a comunicação dos espíritos. Exatamente. Vai qualificar essa comunicação, porque essa influência moral, ela não vem apenas do estudo do Evangelho. Ela vem da forma como nós escolhemos viver. Ela vem da forma como nós escolhemos nos relacionar. Porque, como os próprios espíritos vão nos dizer, a mediunidade, ela está presente em pessoa boa, em pessoa má, em pessoa rica, em pessoa pobre, em pessoa inteligente, em pessoa mais tacanha, em pessoa que convive em um ambiente altamente moralizado, assim como naquelas que convivem em ambientes altamente complexos e desafiadores. Por quê? Porque aí a gente vai ver lá no capítulo 24, quando ele diz, os sãos não precisam de médicos. Por que a mediunidade vem em indivíduos que têm, vamos chamar assim, esse comportamento destoante da média da sociedade? Porque a mediunidade é uma faculdade orgânica que vem para
aclarar para a humanidade a existência desse mundo espiritual. Aí lá no Evangelho a gente vai ver os Espíritos dizerem, em várias partes, vou citar 3 delas aqui apenas, para poder fixar esse conceito na nossa mente. Lá no capítulo 19, que vai falar da fé transporta montanha. Lá no capítulo 28, das preces. Vai falar também no capítulo 24, vai dizer o quê? Os médiuns são os intérpretes. Suprem nos espíritos as faculdades orgânicas que lhes faltam para fazer as comunicações. Os médiuns são os intérpretes e suprem as faculdades orgânicas necessárias na comunicação. Quando a gente vai estudar o capítulo 28 do Livro dos Médiuns, aí a chave de compreensão se amplia. Porque os espíritos vão dizer o quê? Que eles se utilizam dos elementos intelectuais, das informações existentes na mente do médium, assim como um tipógrafo, uma pessoa numa gráfica, ele está falando daquelas gráficas antigas, aqueles que nasceram já no tempo mais recente tecnológico, seria como uma máquina de escrever daquelas tradicionais, que quando você aperta a tecla, né, analógicas, quando você aperta a tecla, ela movimenta um pedacinho de metal que tem a letra que vai bater no papel. Ora, então, para que eu consiga datilografar um texto, vocês vão rir de mim, né? Mireia tá rindo aí, que hoje é digitação, né? Tudo na era eletrônica, né? A gente vê a letrinha aqui e acha que a letrinha aparece lá, mas não é assim que funciona, não. Mas isso é assunto de informática, não é aqui hoje. Pensem naquelas antiquíssimas máquinas de datilografia. Aqueles que são muito jovens pedem o tio ou tia para mostrar uma fotografia. Então pesquisa aí no YouTube, máquina de datilografar. Quando você aperta a letra A, um efeito mecânico, um conjunto de molas e de mecanismos, faz com que uma barrinha de ferro que tem uma letra A grafada nela, bate em uma fita e deixa a impressão no papel. Os espíritos vão dizer que quando os médiuns são muito difíceis, a comunicação tem que ser feita letra por letra. Ora, aí fica claro a gente compreender e separar 2 elementos. Um elemento existe uma faculdade orgânica, uma propensão para um intercâmbio entre os 2 mundos, feito através de um ser humano, homem ou mulher, que serve de intermediário para que essa comunicação aconteça. Para essa comunicação acontecer, não precisa vestimenta, local, horário, momento, instante, palavra sacramental, pé de pato, mangalô 3 vezes, rodar para um lado, rodar para o outro, nada disso é necessário. O que é necessário é ter a faculdade desenvolvida para tal finalidade, consciente ou inconscientemente. A influência do meio, a influência dos elementos, eles vão favorecer a concentração. O que é que a literatura, diversos autores vão falar? Diversos autores, André Luiz, Leon Denis, Gabriel Delane, Aksakoff, Emmanuel, Divaldo Franco, Manuel Filomeno Miranda, Sueli Caldas Schubert. Eu poderia citar aqui dezenas de autores que falam a mesma coisa. A condição ambiental, ela favorece o desenvolvimento da mediunidade, porque você não pode fazer o fenômeno acontecer a hora que você quer. Vários experimentos demonstram que, às vezes, você quer produzir o fenômeno e o fenômeno não acontece. Às vezes você senta, tem vários experimentos em que os cientistas se reúnem, se organizam, o espírito não aparece, porque depende da vontade do espírito de querer comparecer, se ele está num dia bom, se ele pode, se ele quer. Tudo isso todos esses são fatores interferentes, mas para o desenvolvimento da mediunidade, então aquelas pessoas que têm uma faculdade em desenvolvimento, em eclosão, essas pessoas sim, precisam de um horário determinado, um local organizado. Aí o que o Gabriel Delane vai propor? O Gabriel Delane vai propor, nesse livro que eu me referi, O Fenômeno Espírita, que nós estruturemos um ambiente, uma hora certa, um local adequado, uma condição favorável para que você possa desenvolver essa comunicação.
quando os médiuns não são tão hábeis e não têm uma mediunidade totalmente desenvolvida. Quando essas condições já estão presentes, ó, pouco importa. Pode ser de dia, de noite, de tarde, de manhã, ao amanhecer. É como a prece. Quem estuda o capítulo sobre a prece no Evangelho vai aprender o quê? Quando a gente vai orar, não precisa ser nem prece curta, nem prece longa. Ela precisa ser uma prece do coração. As condições ambientais favorecem a prática da meditação. Esse é o elemento central que nós precisamos colocar na nossa cabeça. Viu? Presta atenção aí. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de uma ciência experimental. E que rompe com o maravilhoso, com o sobrenatural, com o místico, com o mágico. Então tem que entrar na nossa mente, primeiro, esse aspecto. É uma faculdade orgânica, o médium é um intérprete. Para você ter comunicação com o espírito, você não precisa fazer prece. Você pode ter comunicação do espírito a qualquer hora, em qualquer lugar, dependendo do grau de maturidade do seu desenvolvimento da faculdade mediúnica. Quanto mais iniciante, mais complexo. Quanto mais avançado, mais fácil. Então, é mais difícil no começo e mais tranquilo quando você já está maduro no desenvolvimento da faculdade, quando você se conhece os espíritos, está familiarizado com eles. Outra questão é que espíritos a gente evoca, que espíritos a gente convida. A literatura dominante em torno desse tema vai nos mostrar que não adianta a gente ficar querendo chamar espíritos que não são conhecidos nossos, nem impressionado com os nomes que os espíritos estão escrevendo. Nós temos que dialogar com os espíritos que estão mais próximos de nós, que facilitam para nós esse processo de intercâmbio, nossos guias espirituais, nossos amigos, nossos antepassados, aqueles que estão ao nosso ambiente. Mas quando a gente pensa, então, nessa influência dos médiuns, aí a gente para entender o seguinte: a influência moral do médium, ela vai interferir no tipo de espírito, no tipo de comunicação, na natureza desses espíritos que vão sintonizar conosco. Compreende a virada? Fica claro para você, meu amigo? Ó, pensa aí, encosta aí assim, ó, bota a mão no queixo, para e fala assim: ah! Então quer dizer que para conversar com o espírito, basta ter a faculdade desenvolvida. Para ser intérprete dos espíritos, basta que eles queiram se utilizar de mim e basta que eu tenha essa faculdade potencialmente desenvolvida. Bacana, Piau. Agora, a qualidade do espírito que vai se comunicar por meu intermédio vai depender do meu desenvolvimento intelecto-moral. E esse desenvolvimento intelecto-moral, ele não vem só do letramento, de saber ler, escrever, contar e ter estudado os grandes filósofos. Não, nada disso. Ele vem da minha escolha, do meu modo de vida. Um modo de vida em sintonia com a amorosidade, um modo de vida em sintonia com a solidariedade, um modo de vida em sintonia com a transformação e a edificação moral. Com o estudo e a prática do Evangelho em nossas vidas. Mas não é só isso. É como Kardec diz: bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo provoca uma transformação moral na sociedade. Aí a gente vai lá no capítulo 19, Na Fé Transporta Montanha, e os espíritos vão dizer o seguinte: os médiuns devem fornecer o alimento espiritual a seus irmãos, sendo os divulgadores dessa mensagem. Sejam eles grandes, sejam eles pequenos, onde quer que eles estejam, todos são chamados. E por que é que os espíritos às vezes se servem de imperfeitos para multiplicar a sua mensagem? É para levar esses imperfeitos a se melhorarem. Estão entendendo? Há pessoas que fazem mau uso da faculdade mediúnica? Há pessoas que abusam da credulidade alheia no uso da mediunidade? Sim. Há espíritos que se prestam a colaborar com esses processos?
também. E isso precisa ficar tranquilo e pacificado em nossos corações a partir da premissa de Jesus: não julgueis, os sãos não precisam de médico. Então, a gente precisa quebrar um pouco dentro de nós essa coisa de mística em torno da mediunidade e da moral que vem subjacente à prática mediúnica. Ou seja, no momento em que nós estamos atuando como médiuns, nós precisamos perceber que a nossa afinidade com o bem, o nosso estudo. Por exemplo, quando pessoas estão trabalhando na casa espírita, que eu tenho contato com elas, estão começando a desenvolver a mediunidade, eu recomendo a ela ler o Evangelho segundo o Espiritismo de capa a capa, da introdução até o último capítulo. Por quê? Para você colocar na sua mente os elementos que os espíritos vão se utilizar. Ah, Piau, mas eu sou analfabeto, faz o podcast, ou seja, ouve a gravação. Pede alguém para ler para você. Tenha na cabeceira de sua cama um livro de meditação, um livro de mensagens, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Pão Nosso, Resposta da Vida. Tem vários livros de diversos autores, né? Lorival Lopes tem inúmeras obras muito bacanas que servem desses momentos edificantes para nós. Joana de Ângeles tem uma série de livros que servem para esse momento. Por quê? Porque ao lado da propensão orgânica para a comunicação dos espíritos, eu tenho que colocar as qualidades, as letrinhas que os espíritos vão utilizar, as palavrinhas que os espíritos vão utilizar. E aí a gente precisa trazer à luz um aspecto: se os espíritos não são mais do que as almas dos mortos, do lado de lá, no outro plano, estão lá os bons, os maus, os ricos, os pobres, os morais, os imorais, os pedófilos, os aproveitadores, os orgulhosos, os vendilhões do templo, os fundamentalistas. Estão lá todos os tipos, bons e maus. E muitos deles nem sabem que estão lá. E como é que se dá o processo de comunicação? Ele se dá através da sintonia. Então nós temos que atrair para o nosso campo vibracional os espíritos que estão afinizados conosco. E quando a gente está trabalhando na reunião mediúnica, nas reuniões de desobsessão, na condição de médios, na condição de doutrinadores, nós temos que ter esse arcabouço de transformação, esses elementos de fundo, para nós servirmos de parceiros no processo de transformação desses espíritos obsediados, sejam as vítimas ou sejam os algozes. É o que Manuel Filomeno de Miranda vai chamar do choque anímico. É o primeiro contato que aquele espírito vai ter com a sua condição difícil, seja ela de vítima em sofrimento, seja ela de algoz, de vingador. Quando ele colocar o perispírito do espírito com o perispírito do médium, esse choque energético, diz o Manuel Filomeno de Miranda, ele ajuda a quebrar essas coraças e ajuda a favorecer, e favorece o processo de acesso a essa mente em desalinho por parte dos guias espirituais. E para que o doutrinador possa penetrar no campo vibracional desse espírito e verificar as cenas para entabular o diálogo necessário aos processos de cura e de transformação. Então, a influência moral do médium, ela vem não da faculdade orgânica em si, mas das condições que vão favorecer a qualidade e o cuidado nessa comunicação. Eu gosto sempre de pensar, quando falo da influência moral do médium, viu aí? É o seguinte: quando você vai fazer um bolo, você não junta os ingredientes? A farinha, o trigo, o ovo, a manteiga, etc, etc, para poder você fazer ali aquele bolo, para bater a massa, a batedeira, etc e tal, e a forma. A mesma coisa acontece no processo de desenvolvimento mediúnico e no processo de educação mediúnica. Ao lado de uma faculdade orgânica desenvolvida, eu preciso colocar os elementos de sustentação
para que essa faculdade ela possa se transformar naquilo que Joana de Ângeles vai chamar uma ponte de misericórdia. No momento em que, na condição de médium, como intérprete dos espíritos, eu coloco dentro da minha mente, dentro do meu coração, os elementos estruturantes que facilitam esse intercâmbio. Pense aí, você é um médium que trabalha na reunião de desobsessão. Então, você está estudando o Evangelho, está estudando, tendo leituras edificantes, buscando transformação, buscando aprendizagem, buscando conhecimento. Quando você chega na reunião mediúnica, que os espíritos necessitados vão se comunicar por seu intermédio, eles vão encontrar um ambiente de acolhimento. É o primeiro contato que eles vão ter. Porque o que é que os diversos autores nos ensinam ao falar sobre a desobsessão? É um ledo engano imaginar que as mensagens dos espíritos elas não são para nós também. Médios, doutrinadores e participantes do trabalho. Então, aqueles próprios espíritos que estão ali se comunicando, de alguma maneira, pelos modos caprichosos da natureza, pelos modos transformadores e de aprendizagem na grande didática da existência, na grande ecologia profunda que cerca as nossas existências, aqueles espíritos, eles estão afinizados conosco. Às vezes, os guias espirituais passam meses e semanas sintonizando o perispírito do desencarnado com o perispírito do médium, para que a comunicação aconteça. E aí a gente fica, ao invés da gente perceber esses elementos, Caterine, a gente fica preso numa formalidade. Não é a forma, não é o cheiro, a luz, são elementos importantes. Não é a música que está tocando ao fundo, não é se você está de sapato, sem sapato, com a roupa colorida, com a roupa disso ou com a roupa daquilo, não. Esses elementos são os elementos que podem, a depender do seu estado psicológico, favorecer a concentração e o recolhimento. Só isso. Só isso. É como você pensar numa cirurgia. Um cirurgião pode fazer uma cirurgia de peito aberto em uma pessoa qualquer no meio de uma praça pública? Pode. Mas essa pessoa corre risco de pegar infecção, etc, etc, doenças e vírus e bactérias. Por que você usa uma sala de cirurgia com todas as condições de segurança, com limpeza, com higienização, com asepsia, com purificação de ar, com instrumentos higienizados, esterilizados, etc, 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 para que os contaminantes não possam funcionar como elementos invasivos? Mas o médico tem que ter o conhecimento da cirurgia que ele vai fazer. Não adianta nada a sala ser perfeita se você não souber o que você vai fazer. E quando a gente fala da influência moral do médico, nós estamos falando disso. Você não sabe o que o espírito vai falar, que palavras ele vai utilizar, mas se no seu cérebro, no seu modo de vida, no seu subconsciente, está recheado desses conhecimentos, dessa forma de viver, desses desafios que a existência nos propicia, estão postas as condições necessárias para que esse espírito comunicante ele possa encontrar esse ambiente moral adequado para a comunicação, qualquer que seja ela. E isso faz com que a gente se torne apto às comunicações dos espíritos mais elevados nos processos de construção do saber espírita. Essa mística que a gente construiu muitas vezes em torno da mediunidade, os próprios espíritos condenam. Às vezes, nós mesmos, não médiuns, estimulamos a vaidade e orgulho nos médiuns, porque a gente enaltece uma faculdade mediúnica, a gente envaidece o sujeito. Quem não gosta de elogio, quem não gosta de um afago, todos nós gostamos. Não é o elogio e o afago, é o excesso. Então, quando a gente fala dessa condição orgânica do médium, a gente tem que perceber o seguinte: os médiuns, como intérpretes, eles estão sendo mensageiros de alguém que está ali
desprovido desse corpo. Quem é esse alguém que está ali do outro lado? Quem é esse caboclo ou cabocla que está do outro lado? Pode ser uma pessoa honrada, mas pode ser um malfeitor. Ah, mas tem um médium de cura. Sim, qual o problema? Você pode ter médium de cura altamente não moralizado, que se aproveita da sua faculdade, do seu magnetismo, da sua força mediúnica, e há espíritos que se prestam a esse trabalho? É só nós olharmos as obras de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes fala uma sutileza que me chama muita atenção nesse processo de aprendizagem de ser espírita. Bezerra de Menezes muitas vezes encerra suas mensagens dizendo assim, nos eventos, nos congressos, nos encontros, eles dizem assim: os espíritos espíritas presentes nesse ambiente vos saúdam e vos concitam a trabalhar na causa do bem. Ora, se ele está falando os espíritos espíritas, é porque há espíritos que não são espíritas. Parece uma coisa lógica, ou até tautológica, alguns poderão dizer, uma coisa que se explica por si mesma, mas, veja, se o benfeitor vai dizer os espíritos espíritas, é porque há espíritos que não são espíritas. Como assim? Tem espírito que não sabe que morreu, tem espírito que acha que ainda está vivo, tem espírito que acha que está sonhando, tem espírito que chegou lá no plano espiritual e fica sem saber por que seus parentes não estão respondendo quando ele pergunta. Todos esses são espíritos que estão num processo de aprender e de se conhecer. Se ele encontra um médium em cuja mente estão presentes esses elementos de suporte, eles vão, então, encontrar as condições necessárias para a sua comunicação, ainda que eles não consigam falar. Vários autores mostram, e alguns desses que eu citei anteriormente, principalmente, vários autores mostram que talvez as primeiras comunicações desses espíritos, eles não consigam nem articular as palavras adequadamente. Por quê? Porque eles ainda estão num processo de sintonia do seu perispírito com o perispírito do médium. Porque a comunicação é simples assim. Eu, espírito encarnado, na expansão do meu perispírito, no estado alterado de consciência, permito que o perispírito do desencarnado, de uma certa forma, acople para que a comunicação aconteça. Por isso é uma faculdade orgânica. É uma ligação que poderia ser considerada, entre aspas, uma ligação material ou semimaterial, como queiram. Mas essa ligação, a qualidade da comunicação que vai passar por intermédio dessa ligação, vai depender dos elementos de formação ético-moral que eu estou colocando na minha existência. Aí a gente vai pensar no médium que quer gozar sempre da assistência dos bons espíritos. O que é que ele precisa fazer? Trabalhar para o seu aprimoramento. Na sua vida de relação, no seu comportamento, como é que ele deve agir? Ele deve agir em conformidade com esses procedimentos que vão favorecer o socorro, que vão favorecer o atendimento, que vão favorecer o intercâmbio. É como um músico que quer tocar numa orquestra. O que ele faz? Ele ensaia, ele não ensaia? Ele não se prepara? Ele não repete aquela nota que ele está tendo dificuldade? A mesma coisa somos nós. Olha, eu tenho dificuldade com a paciência, então pega lá, como se fosse um dó sustenido, para quem gosta de música. Aí eu tenho dificuldade de fazer essa passagem dessa estrofe para a próxima. O que você faz? Você repete. Nós precisamos fazer isso no estímulo das nossas qualidades morais. Joga sua cadeira para trás aí e pense assim, ó. Seu Emílio Pial, eu tenho que exercitar a paciência, a tolerância, o amor ao próximo, né? O controle da minha raiva, né? Aprender a conviver com a frustração, com o nervoso. Sabe por quê? Porque na hora que o espírito comunicante chegar, principalmente nas reuniões de socorro, de desobsessão, quando ele chegar e ele disser assim, eu não tenho paciência, você sabe do que ele está falando. Eu não consigo desculpar quem me ofendeu.
e a gente ainda não consegue desculpar quem ofendeu, mas precisa, ele vai encontrar na nossa mente o elemento que vai dizer assim, é difícil, mas é necessário. É complicado, mas é preciso. É um passo de cada vez. Essa é a influência moral. Não é nós nos tornarmos um sumo da perfeição instantaneamente. É nós vivermos humanamente e irmos aprendendo a esse caminho, aprendendo essa trajetória de transformação e evolução. Aí, muitas vezes, as pessoas ficam assim, mas por que que espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos? Para ajudar o médium. Mas, às vezes, a gente é teimoso. Né? Então, os médiuns se servem desses instrumentos imperfeitos para dar bom conselho, porque a gente, às vezes, se esquece que a mensagem, o primeiro receptor da mensagem somos nós. Eu, quando atuo como doutrinador em reunião mediúnica, cada vez que eu estou dialogando com o espírito, o primeiro impactado pela mensagem sou eu. Num processo de empatia, onde eu digo, se eu estivesse no lugar dele, como eu me sentiria e como eu reagiria, e num processo de alteridade, onde eu tento entender o lugar de fala dele, a visão de mundo, a estrutura e o ambiente onde ele foi formado. Porque os espíritos nos ensinam isso. A quem mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais consciente do que você fez, mais endividado você se torna. Então, quando você está diante de um espírito que cometeu um ato bárbaro e fez isso num momento de loucura, fez isso por conta de uma tradição religiosa, fez isso por conta de uma aprendizagem equivocada do passado, você tem que dialogar com ele reconhecendo esse lugar de fala do sujeito em desalinho. Senão a gente vira julgador das outras pessoas. Então é empatia e alteridade nesse relacionamento. O mesmo acontece no desenvolvimento da nossa faculdade mediúnica. A gente precisa perceber que quanto mais nós vamos nos transformando, melhores instrumentos nós vamos nos tornando. Aí quando a gente vê na imprensa médiuns em desalinho, cujos castelos de sonho desabam, a gente vai perceber que a culpa nem é tanto do médium em si, é daqueles que criaram ao redor dele uma aura de santidade inexistente, artificial. São seres humanos que têm uma faculdade orgânica. Se essas pessoas são boas, elas vão dar bons frutos. Se essas pessoas são ruins, elas vão dar maus frutos. Quando a gente vai ver lá no Evangelho falsos cristos e falsos profetas, o que os espíritos nos dizem? Que há espíritos malévolos que podem produzir fenômenos muito interessantes. Não é o fenômeno em si, não é a cura em si que é o indicativo da qualidade do espírito. É essa transformação que ocorre no sujeito. Então, a gente precisa pensar o seguinte: você pode ter um bom músico, um virtuoso da música, que é uma pessoa desorganizada na existência e moralmente deplorável? Pode. A mesma coisa acontece com a mediunidade. Você pode ter alguém que tem uma faculdade mediúnica espetacular, mas que se recusa a fazer essa transformação moral tão necessária no nosso processo evolutivo. E aí a gente precisa perceber que os espíritos precisam levar a luz a todos os lugares. E como a sociedade é desigual, como a sociedade é plural, essa mensagem precisa chegar em determinados lugares através de médiuns imperfeitos. Mas a mensagem chega. Como é que você vai levar a mensagem para os lugares mais remotos? Como é que os espíritos vão levar a mensagem da existência do mundo espiritual, da existência dos espíritos, da sobrevivência da alma, se eles só forem se servir dos médios bacana? Não vai ter a mensagem. Então a gente precisa pensar nisso. Essa mensagem precisa chegar a todos os lugares, e eles também, ao atuarem com esses espíritos encarnados imperfeitos, estão num processo pedagógico, num processo didático de transformação. É aí que a gente vai ver lá no Livro dos Médiuns também, que se eles comparam os espíritos, eu utilizaria hoje
uma metáfora um pouco diferente, mas vou seguir a mesma metáfora que está lá no livro, de uma farmácia onde você tivesse vidros de diversas cores. A mensagem, ao passar por cada um daqueles vidros, vai adquirindo a cor que aqueles objetos têm. Os vermelhos, os azuis, os amarelos, os laranjas, os brancos, os transparentes. É o chamado colorido anímico. Toda comunicação mediúnica tem um colorido anímico. Quando os médiuns são iniciantes, às vezes é mais do médium do que do espírita. Chega a ser 80-20, 80 do médium e 20 do espírito. Quando os médiuns são mais desenvolvidos, é 20-80. 20 do médium e 80 do espírito. Mas sempre tem a participação do médium. Sempre, sempre, sempre. É o colorido do médium. E o que os espíritos estão nos falando, ao nos perguntarem, ao nos concitarem a essa discussão sobre a influência moral do médium, é nós percebermos como médiuns que à medida que nós vamos desenvolvendo os nossos conhecimentos latentes que a gente traz de encarnações passadas e que vão aflorando na prática e no nosso desenvolvimento, e no estudo adquirido, e aí não estou falando só o estudo letrado, o estudo através da nossa vivência, do conhecimento, das trocas, das aprendizagens, dos acertos, dos erros, buscando sempre nos transformarmos para melhor, nós vamos facilitando as comunicações. E aí a gente vai percebendo que é como a luz que atravessa um vidro. O espírito comunicante é aquele facho de luz. O vidro somos nós. Qual é o colorido que nós estamos imprimindo àquela comunicação? É o que vai sair dos nossos lábios, da nossa escrita, da nossa vidência, do nosso contato, até mesmo intuitivo com esses espíritos. Porque se o espírito diz a você, mate alguém, você vai matar? Esfola, você vai esfolar? Não. Por que você não vai? Ele não está mandando? Não, peraí, porque nem tudo que os espíritos estão falando é para a gente sair por aí fazendo. Aí, a gente precisa pensar isso. Tem sempre um colorido do médium. E esse colorido do médium, ele vai estar posto de acordo com essa aprendizagem, com essa transformação. Perdão. Tem um ventinho aqui do meu lado. Fazer a palestra ao ar livre tem essas coisas, né? Tem um ventinho aqui que entrou pelo meu nariz. Então, esse colorido vai sempre existir. É por isso que quando a gente vai estudar a mediunidade com Jesus, lá no capítulo 26, vocês já pararam para pensar nisso? Por que que foi colocado no capítulo 26 o dai de graça, o dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste? É porque a gente já percorreu 25 capítulos para entender essa influência moral do nosso modo de viver na nossa relação com os espíritos, que é essa afinidade intelectual, intelecto-moral, que vai trazer esses espíritos para perto de nós. E aí eles vão dizer lá no relato, né, no capítulo 26, a mediunidade séria não pode e não deve ser uma profissão. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que lançou a exploração da mediunidade, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santa e religiosamente. É o que nos dizem os espíritos. Não é sagrado no sentido de místico, mágico, sobrenatural. É sagrado no sentido de entender que nós, médiuns, somos os intérpretes desses espíritos. E a qualidade que nós imprimimos aos nossos cérebros, às nossas inteligências, às nossas emoções, à nossa subjetividade, à nossa intersubjetividade, vai implicar na qualidade dessa comunicação mediúnica que tá certo, que vem aí. Aí o Gabriel Delane ele vai nos dizer que nós precisamos nos instruir acerca desse mundo espiritual para a gente ser capaz de verificar a grandiosidade que a doutrina espírita, que a ciência espírita traz para a humanidade. É esse descortinar de um mundo invisível que sempre esteve aí e que nós ignorávamos. Das relações com os nossos antepassados, daquelas pessoas que nós sentimos saudade, daquelas das quais nós sentimos falta.
e que estão aí do nosso lado, propensas a se comunicarem. Porém, a gente fica mistificando, a gente fica sacralizando, a gente fica criando um monte de coisa ao redor da mediunidade que dificulta o entendimento, que favorece os espíritos zombeteiros, que favorece os espíritos brincalhões, que favorece aos espíritos aproveitadores. As pessoas querem ouvir falar, querem as provas da existência do espírito a partir do seu cotidiano. Não são as mensagens com os nomes excepcionais, são as mensagens que tocam o coração. São as mensagens daqueles entes queridos, como as cartas trazidas pelo grande Chico Xavier, que vão mostrar para as pessoas que ninguém poderia ter contado para ele aquelas histórias, que ninguém poderia ter apresentado para ele aquelas lições de vida, e que aquelas pessoas, ao tomarem contato com aquela mensagem, vão saber que a morte não existe. Elas vão compreender a reencarnação. Elas vão compreender que são espíritos, que todos somos espíritos imortais vivendo uma experiência na matéria. Por isso tão importante essa influência moral do médium na comunicação. Porque é essa influência moral que vai fazer com que a gente rompa com esse monte de bobagem que a gente estruturou em torno da mediunidade e da prática mediúnica. Um monte de ritual desnecessário. O que é necessário para comunicar com os espíritos? Uma faculdade desenvolvida. Em segundo lugar, um ambiente tranquilo que favoreça essa concentração e essa meditação. E, em terceiro lugar, os elementos estruturantes na nossa mente, que vão servir de letras, que vão servir de palavras, que vão servir de material para que os espíritos possam fazer. Pensemos em nós médiuns como a paleta de cores que o pintor utiliza para compor a sua obra-prima. Nós somos os pequenos pedacinhos de tinta que vão sendo colocados ali. Aquela paleta somos nós, e essa tinta é o que o espírito vai utilizar para pintar. Que cores nós estamos oferecendo aos espíritos para que eles possam trazer as comunicações? Que palavras nós estamos colocando em nossas mentes? Que vivência nós estamos colocando em nossas vidas? Que aprendizagem nós estamos colocando no nosso dia a dia? Para que esses benfeitores espirituais possam vir até nós. Para que esses sofredores possam vir ao nosso encontro e encontrarem nos nossos corações o reconforto, o acolhimento. Para que essas almas em desalinho do plano espiritual, quando tiverem a oportunidade de estar conosco no intercâmbio mediúnico, possam encontrar o aconchego, o cuidado e o carinho necessários. Essa é a influência moral do médium nas comunicações. Sem mística, sem mágica, sem elementos sobrenaturais, com uma profunda amorosidade, com um profundo sentido do amar ao próximo, com um profundo sentido do acolher e do cuidar. É assim. Muito obrigado pela atenção de vocês. Curtam, se inscrevam no canal da CEB, compartilhem. Se vocês gostaram dessas palavras, dê um like aí, porque isso favorece a interação com o canal. E vamos à nossa prece final, para que a gente possa encerrar os trabalhos. Divino amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos nessa tarde. Que a luz da sua mensagem possa inundar os nossos corações e fazer de cada um de nós instrumentos da tua paz, da tua misericórdia, do teu perdão. Ilumina os caminhos dos dirigentes dessa casa e de cada um de nós na nossa trajetória evolutiva, de modo que possamos nos conscientizar a cada dia que somos os trabalhadores da última hora convidados à sua seara. E estamos atendendo a um chamado que há muito era feito. E assim como o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, nós repetimos nesse instante: eis-nos aqui, Senhor, faça-se em nós, segundo a sua vontade. Um beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz. Um agradecimento especial, mais uma vez, aos dirigentes pelo honroso convite e até uma próxima oportunidade. Grande abraço.